Bom dia, galera. Hoje nós vamos estar falando, continuar falando sobre a filosofia moderna e sobre os conceitos de Estado, Como surgiu o Estado, É difícil a gente responder essa pergunta de como surgiu o Estado. Existem vários indícios, para esse surgimento do Estado. Mas a palavra Estado, ela vem do latim. Ela vai ser empregada, vai ser usada lá no século XVI, que vai querer simbolizar uma questão de firmeza. E ela vai ser usada pela primeira vez pelo Maquiavel, lá no livro Príncipe. Então, quando Maquiavel ele usa essa palavra Estado, ele está significando uma firmeza. Assim como nós já falamos, da obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, o intuito dele era que o rei, se mantivesse no poder. Então, esse termo Estado surge a partir da sua obra, empregado a partir da sua obra. E aí nós temos uma grande dualidade, porque alguns filósofos eles consideram que tudo que veio anterior ao século XVI não é denominado Estado, não pode ser denominado Estado por diversos motivos. É uma forma de governar, mas ainda não é de fato um Estado. A palavra Estado, a nomenclatura Estado, como firmeza, como leis, começa a ser empregada a partir do século XVI. Então, alguns filósofos acreditam que o Estado surge a partir do século XVI, já outros, acreditam que o Estado é uma organização social que vai reger o comportamento, as atitudes, das pessoas, pautada em uma questão hierarquizada, de uma questão de hierarquização social. Então, para eles, quando você usa esse conceito de Estado, de organização social, que vai reger a sociedade, baseada numa hierarquização social, eles vão dizer que sempre existiu o Estado, então, mesmo antes do século XVI, mesmo tendo algumas diferenças, essa situação de Estado seria a mesma. Então, todos nós que precisamos nos organizar vivemos em um Estado. Então, esse Estado seria uma sociedade política e permanente. E aí nós temos uma pergunta de quando, surge esse conceito de Estado? Quando surgiu o Estado? Não existe, de fato, uma comprovação nítida, uma única teoria para dizer como surgiu o Estado. Nós nos baseamos normalmente em 3 teorias. A primeira teoria diz que o Estado sempre existiu. Então, se a gente basear nessa teoria, de que o Estado sempre existiu, a gente volta lá àquele conceito de que o Estado é uma organização social que vai reger o comportamento dos seus membros, pautado na hierarquização social. Então, independente do nome que se dê, da nomenclatura, Estado sempre existiu através desse conceito. A segunda teoria vai dizer que o Estado surgiu de formas e momentos diferentes e também em lugares diferentes. Como isso? O Estado é como se fosse um efeito dominó. Ele começou a surgir através de diversas necessidades, principalmente a necessidade dos povos, de ter um controle social, de ter alguém regendo as leis, de ter uma proteção, militar. Então, cada local com a sua peculiaridade foi percebendo a necessidade de surgimento de um Estado. Por isso, ele diz que ele pode ter acontecido de formas, momentos diferentes em lugares diferentes. Então, ele não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares. Cada local vai identificando a sua peculiaridade e vai tentando, adaptar e formar o seu método de governo e de Estado. A terceira teoria diz que o Estado surgiu no século XVII através da soberania do Estado. Essa teoria do Estado surgir no século XVII está pautada lá naquela definição de Estado de Maquiavel, que vai dizer que é a firmeza que vai ser usada pela primeira vez no século XVI para se manter no poder, Então, nós temos essas 3 teorias de conceito de Estado. É difícil definir qual é uma única, Não existe uma única teoria. A gente tem várias teorias para que aconteça esse Estado. Eu coloquei aqui para vocês a origem do Estado. Como se formou o Estado e por quê? Para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu ao longo da história, são aquelas teorias que a gente falou, Se a gente falar que ele não existiu, a gente diz que ele vai existir a partir do século XVII. Sabe-se que diversas sociedades do passado e do presente organizaram-se sem ele. Aí a gente ainda parte da teoria de que as organizações antes do século XVII não se dava essa nomenclatura de Estado.
e nela as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas numa determinada instância de poder. Essa última origem do Estado, a gente diz que ela praticamente nunca existiu, porque sempre houve uma formalização de poder, né? E essas políticas sempre foram bem definidas. Então, sempre emanou-se uma ordem, né? De cima para baixo. Então, por isso a gente diz que essas sociedades, né? Elas sempre tiveram estados. Quando a gente começa a pensar nessa formação do Estado, a gente pode chegar a dizer que esses estados eles começam a surgir lá a partir das necessidades, né, das guerras, das conquistas, de se proteger, e aí eles começam a pensar em uma organização e um líder, né, que possa aí dominar aí, proteger e emanar as ordens, tá? Então, sempre o Estado é uma dominação, é uma probabilidade de dominação. Se não tivesse essa dominação, não haveria obediência, tá? Agora nós vamos falar um pouco de como é a visão de Estado de cada um dos contratualistas modernos, né, dos filósofos contratualistas modernos que nós estamos estudando. Para Maquiavel, né, que é escritor do Príncipe, ele vai dizer que o Estado ele tem que ser forte, centralizado e que o príncipe ele não deve ser bom, mas ele deve parecer bom. Ou seja, ele deve fazer tudo para que o mantenha no poder, não importa o que ele faça, mas ele deve ter um caráter bom, né? Parecer bom. Já para Thomas Hobbes, ele vai separar o poder da religião. Prestem atenção quanto a isso, de separação de poder e religião, para a gente não mencionar, por exemplo, que Hobbes estava dizendo que o Estado era laico. Não é isso, tá, gente? O Estado laico vai surgir só mais lá na frente, século XX. Quando ele diz que há uma separação entre poder e religião, eles dizem, ele tem a intenção de dizer que eles não devem caminhar unidos, tá? Isso não quer dizer que o Estado não possa adotar uma religião, mas a política ela está diferente em outra plataforma da questão religiosa. Então ele também diz que o rei ele tem o poder incontestável. Então somente o rei é o soberano, é o Estado e todo o poder dele emana para o povo e o povo não pode contestar isso. Já para John Locke, a gente tem mais uma questão, o início do liberal. Quando a gente fala, gente, de Maquiavel e Hobbes, eles viveram num período absolutista. Então, por isso, eles têm mais essa mentalidade absolutista do rei soberano. Quando a gente já migra, né, para Locke, para Rousseau, eles começam a ser influenciados pelos ideais iluministas, né? Ideais de liberdade, de igualdade, tá? Então, por exemplo, Locke, ele vai se basear muito na questão liberal. Ele vai dizer que a função do Estado é garantir a vida, a liberdade e a propriedade para o ser humano. Então, o Estado ele surge para garantir somente isso, a vida, a liberdade e a propriedade. Quando ele fala essa propriedade, gente, primeiro ele está falando da propriedade do si, da propriedade do eu, porque ele diz que quando o homem ele é escravo, ele não é proprietário de si, ele pertence a alguém, né? Tudo que é dele é de alguém. Então ele fala que a primeira propriedade que o homem deve ter é a propriedade de si. A partir do momento em que o homem tem essa propriedade de si, ele adquire a propriedade privada, aquilo que se torna dele, que é dele, tá? E Luke também vai dizer que tudo que o homem precisa está lá fora, está na sociedade. O homem tem que abrir a porta e sair para conseguir o que ele quer. E ele vai conseguir mais ou menos de acordo com o seu esforço na sociedade. Então, para ele, essas diferenças sociais que existem, né, ou mesmo que o Estado coloca, é de acordo com as oportunidades e com o que você busca, né, com o seu esforço. Só que ele diz também que o Estado ele não pode garantir uma desigualdade muito grande. Eu não posso permitir que um tenha tudo e o outro não tenha nada. Essa conquista, ela precisa ser de certa forma equilibrada. Se ele tem mais, ok, é porque ele teve mais esforço. Mas o outro também não pode ter nada só porque ele tem mais. Então precisa haver um equilíbrio do Estado. Já para Rousseau, o Estado ele legitima a sociedade, ou seja, é o Estado que corrompe um homem. Então, a desigualdade, existem dois tipos de desigualdades no Estado. São as desigualdades físicas, né, que são físicas e naturais, e a social e política. Quando ele fala da desigualdade física e natural, ele está falando das desigualdades do ser humano, gordo, magro, alto, baixo, curto, cabelo grande, cabelo pequeno, né? Desigualdades sociais ou desigualdades físicas.
Quando ele fala da desigualdade social e política, ele está dizendo do não acesso ao homem, né, à política, do corrompimento ao homem, ou seja, o que ele aprende em sociedade, aprende a ser egoísta, aprende a acumular, isso torna o homem infeliz. Se a gente falar um pouco de Max Weber, por exemplo, que também teve um conceito de Estado, ele vai dizer que o Estado é aquele que detém o monopólio e a força física. Então, o Estado deve explicar para o povo por que ele age com a força física. Ele explicando isso, né, o povo entendendo as chamadas razões do Estado, ele tem a sua legitimidade e começa a agir como Estado. Já para Karl Marx, por exemplo, o Estado é uma mera mesa de negócios da burguesia. Porque Karl Marx já parte do princípio da luta de classes, né? Então ele diz que esse Estado só serve para beneficiar a burguesia e explorar a classe trabalhadora, trazendo o que a gente chama de ditadura burguesa. Então, a gente não tem como mencionar, de fato, o surgimento do Estado, mas alguns filósofos eles começam a compreender, né, através de suas teorias, como possa ter surgido esse Estado.